Brasil 1650. Enquanto vocês reclamam da comida do delivery, eu estava sentado à mesa mais exótica e perigosa do Novo Mundo. Sou o Bo, o gato aristocrata, e hoje vou mostrar o que realmente se comia num banquete colonial brasileiro. E aviso, não é nada do que você imagina. Primeiro, você precisa entender. Em 1650, o Brasil não era esse país de feijoada e churrasco. Era uma colônia portuguesa, o que significa que a comida era uma mistura explosiva de 3 mundos. Tínhamos a culinária indígena, com mandioca, peixes de rio e frutas tropicais. A culinária portuguesa, trazendo azeite, bacalhau e especiarias caríssimas vindas da Índia. E a culinária africana, trazida pelos escravizados, com técnicas de preparo únicas que transformaram tudo. Mas aqui vai o segredo que ninguém te conta. Comer bem em 1650 era questão de sobrevivência e status. Um banquete não era só comida, era uma demonstração de poder. Cada prato na mesa dizia o quanto você valia, quantos navios você tinha, quantas terras possuía. A comida era moeda, era política, era guerra. É noite de banquete na Casa Grande do senhor Rodrigo de Almeida, um dos homens mais ricos da capitania de Pernambuco. E eu, como todo gato nobre da época, estava lá. Por quê? Porque gatos eram raros e caríssimos. Ter um gato era como ter uma Ferrari hoje. Sério, um gato valia mais que um trabalhador, muito mais. Enquanto os convidados chegam, senhores de engenho, padres jesuítas, capitães da milícia, vamos entender o que está sendo preparado nas cozinhas. A cozinha colonial era um inferno, literalmente. Fogões a lenha, calor insuportável, fumaça por todo lado e tudo sendo preparado por mãos africanas e indígenas que transformavam ingredientes básicos em verdadeiras obras de arte. Essas mulheres eram as verdadeiras mestres da culinária, mas raramente recebiam crédito. Elas pegavam receitas portuguesas rígidas e transformavam com ingredientes locais, criando algo completamente novo. Primeiro prato? Pirão de peixe com farinha de mandioca. Vocês acham que pirão é comida simples? Em 1650 era luxo. Peixe fresco vindo do rio, farinha feita artesanalmente, temperado com azeite português que custava uma fortuna. 1 litro de azeite equivalia a 30 dias de trabalho de um trabalhador comum. 30 dias. Cada gota era ouro líquido. E por que farinha de mandioca? Porque o trigo não crescia bem aqui. Os colonos tiveram que adaptar. Substituíram pão por beiju, farinha de trigo por polvilho. Foi a primeira grande fusão culinária do Brasil. Os portugueses chegaram com suas receitas europeias, olharam ao redor e perceberam: aqui as regras são outras. Ou você se adapta ou passa fome. Agora o grande momento. Galinha à cabidela. Uma galinha inteira cozida no próprio sangue, com vinagre, alho, cebola e aquela pimenta que faz você questionar suas escolhas de vida. Mas por que galinha? Por que não carne de vaca ou porco? Simples. Em 1650, gado era artigo de luxo reservado para exportação. O couro ia para a Europa fazer sapatos e cintos para nobres. A carne era secundária. Galinhas eram mais acessíveis, se reproduziam rápido e os portugueses adoravam. Cada família criava suas galinhas no quintal. Era proteína garantida. E tem mais. Junto com a galinha vinham inhame cozido, abóbora assada e quiabos refogados. Todos trazidos pelos africanos e incorporados à mesa colonial. O inhame veio da África Ocidental. A abóbora já estava aqui, cultivada pelos indígenas. O quiabo, também africano, virou ingrediente essencial. Olha que incrível! Cada prato na mesa representava um continente diferente. Europa, África, América, tudo misturado naquela mesa de madeira maciça, sob a luz de velas de cera de abelha. Mas o verdadeiro status vinha agora. Bacalhau. Bacalhau seco vindo de Portugal, atravessando o Atlântico em navios, sobrevivendo a tempestades e piratas franceses e holandeses. Cada pedaço valia ouro, literalmente. 1 quilo de bacalhau equivalia a 1 mês de salário de um trabalhador comum, 1 mês inteiro. Pense no risco. O bacalhau era pescado no Mar do Norte, salgado em Portugal,
colocado em barris de madeira, embarcado em navios que levavam meses para chegar ao Brasil. Durante a viagem, tempestades, doenças, ataques de corsários franceses e holandeses. Se o navio afundava, pronto. Lá se ia toda a fortuna. Preparado com batata doce, porque batata inglesa ainda não existia aqui, azeite, de novo esse azeite caríssimo, alho, ovos cozidos e azeitonas. A azeitona, artigo de extremo luxo. Cada garfada era uma demonstração de riqueza. Cada mordida dizia: eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho conexões na Europa. E, para finalizar, doce de goiaba com queijo. Sim, essa combinação icônica já existia em 1650. Não foi invenção moderna. Nossos ancestrais coloniais já sabiam que goiaba e queijo formam um casamento perfeito. Goiaba vinha das árvores locais, abundante, perfumada, doce naturalmente. Queijo era feito artesanalmente nas fazendas, fresco, meio ácido. E açúcar. Açúcar era o ouro branco do Brasil. Cada grão representava trabalho escravo nas plantações. A doçura tinha um preço amargo, muito amargo. O açúcar movimentava a economia colonial inteira. Engenhos espalhados pelo litoral, milhares de pessoas escravizadas trabalhando sob o sol escaldante, processando a cana. Tudo para que nobres na Europa pudessem adoçar seu té. E para que aqui no Brasil, esse doce de goiaba pudesse ter aquela textura brilhante, cristalizada. Mas enquanto eu e os nobres comíamos esse banquete, preciso contar a parte que não aparece nos livros de história. Quem realmente fez essa comida? Mulheres africanas e indígenas escravizadas. Elas pegaram receitas portuguesas e transformaram com ingredientes locais. Elas criaram técnicas, salvaram pratos, inventaram sabores. Essas são as verdadeiras fundadoras da culinária brasileira, mas raramente recebiam crédito. Elas pegavam receitas portuguesas rígidas e transformavam com ingredientes locais, criando algo completamente novo. Pense nisso. Naquela mesma noite, no mesmo espaço, havia duas realidades completamente diferentes. Na Casa Grande, luz, música, comida farta, vinhos importados, conversa sobre política europeia. Na senzala, escuridão, silêncio forçado, fome, exaustão. Dois Brasis no mesmo espaço. Uma se alimentava do trabalho da outra. Literalmente. Essa é a verdade do Brasil colonial. Luxo construído sobre exploração. Banquetes criados por quem passava fome. Não dá para romantizar isso. Não dá para contar a história da comida brasileira sem contar essa parte. Mas, sabe o que sobreviveu desse banquete de 1650? Quase tudo. A galinha cabidela ainda é feita em Portugal e no interior do Brasil, especialmente em Minas Gerais. O pirão, presente em toda a mesa litorânea, do norte ao sul. Bacalhau com batatas, tradição de Natal em milhões de casas brasileiras. Goiaba com queijo, clássico e imortal. Toda padaria tem, todo café da manhã mineiro tem. A culinária brasileira que você conhece nasceu nessas mesas coloniais. Cada feijoada, cada muqueca, cada acarajé carrega DNA desses encontros entre Europa, África e América. Quando você come um vatapá na Bahia, está provando uma receita que tem raízes africanas, ingredientes indígenas e temperos portugueses. Tudo misturado há mais de 300 anos. O Brasil é isso, uma mistura. Às vezes forçada, às vezes violenta, mas que resultou em algo único no mundo. Nossa comida conta essa história. Cada prato é um documento histórico vivo. Então, o que Bo comia no Brasil colonial? Comida de rei, preparada por mãos de rainhas invisíveis. Luxo construído sobre desigualdade. E o início de uma das culinárias mais ricas e complexas do mundo. Essa mesa de 1650 plantou sementes que cresceram e se espalharam por todo o país. Virou feijoada no Rio, virou acarajé na Bahia, virou barreado no Paraná. Virou identidade, virou cultura, virou Brasil. Sou o Bo, e essa foi a verdade sobre banquetes coloniais. Agora me diz, qual prato você teria provado? Comenta aí, eu leio todos os comentários, juro. Se curtiu essa viagem no tempo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Semana que vem, Bo vai mostrar como era a moda na corte de Dom João VI, quando ele chegou ao Brasil fugindo de Napoleão. Perucas empoadas, vestidos de seda e escândalos reais. Você não vai querer perder. Até a próxima viagem no tempo. Bo, encerrando a transmissão.